você está prestes a rezar. Talvez seja a sua oração da manhã, talvez o rosário à noite, talvez um momento de súplica em dificuldade, e você não imagina que pode estar fazendo algo antes de rezar que está bloqueando completamente suas orações, impedindo que cheguem ao céu, tornando-as vazias, ineficazes, até perigosas espiritualmente. E não estou falando de superstição, não estou falando de rituais inventados, estou falando de princípios espirituais profundos que a Igreja ensina há 2000 anos, que os santos conheciam perfeitamente, mas que se perderam em nossa época moderna. Coisas que você faz sem perceber, hábitos que parecem inofensivos, práticas que bloqueiam a graça de Deus em sua vida. E a verdade completa sobre isso, os erros específicos que você nunca deve cometer antes de rezar e o que você deve fazer em vez disso, está no final deste vídeo. Então fique comigo até o fim, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente sua vida de oração e abrir comportas de graça que estavam fechadas. Deixe-me começar contando algo que me marcou profundamente há anos. Uma mulher veio me procurar desesperada, dizendo que suas orações não eram atendidas, que sentia como se Deus não a escutasse, que rezava e rezava, mas nada mudava. Ela rezava o rosário todos os dias, ia à missa, fazia novenas, mas havia um vazio, uma falta de fruto espiritual em sua vida de oração que a angustiava terrivelmente. E quando comecei a conversar com ela, a fazer perguntas sobre sua vida espiritual, descobri algo revelador. Antes de cada momento de oração, ela tinha hábitos específicos que estavam literalmente bloqueando suas orações. Coisas que ela nem percebia serem problemáticas. Mas quando identificamos esses bloqueios, quando ela corrigiu essas práticas, a transformação foi dramática. Suas orações ganharam poder. Ela começou a experimentar frutos reais. A presença de Deus se tornou palpável em sua vida de oração. E esse caso me ensinou algo fundamental. Não basta rezar. É preciso saber como se preparar para a oração. É preciso evitar certos erros que bloqueiam o canal de comunicação com Deus. É preciso criar as condições apropriadas para que a oração seja eficaz, poderosa, transformadora. O primeiro erro gravíssimo que milhões cometem é ir rezar imediatamente após consumir conteúdo mundano e pecaminoso. Você acaba de assistir uma novela cheia de imoralidade, um filme violento, conteúdo pornográfico na internet, programas cheios de fofoca e maldade. E então, sem nenhuma transição, sem nenhuma purificação interior, você se ajoelha e tenta rezar. E o que acontece? Sua mente está cheia daquelas imagens. Seus pensamentos estão contaminados. Seu coração está agitado pelas emoções que aquele conteúdo despertou. E você tenta falar com Deus, mas as palavras são mecânicas, a mente está distraída, não há conexão real. É como tentar encher um copo limpo com água pura quando o copo ainda está sujo, ainda tem resíduos de líquido contaminado. São Paulo diz em Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vosso pensamento. E como você pode ocupar seu pensamento com essas coisas se acabou de encher sua mente com o oposto? Então, se você consumiu conteúdo mundano ou pecaminoso, não vá rezar imediatamente depois. Primeiro, faça uma pausa. Desligue a TV, o celular, o computador. Sente-se em silêncio por alguns minutos. Peça perdão a Deus por ter permitido aquele conteúdo entrar em sua mente. Peça que Ele purifique seus pensamentos. Leia um salmo, um trecho do Evangelho. Deixe que a palavra de Deus comece a limpar sua mente das imagens e pensamentos impróprios. E então, quando sentir que sua mente está mais tranquila, mais focada, aí sim vá rezar. O segundo erro que vejo constantemente é ir rezar no meio de conflito não resolvido, com raiva no coração, guardando rancor contra alguém. Você acabou de brigar com seu cônjuge, com seu filho, com um colega. Você está fervendo de raiva, com o coração cheio de ressentimento. E então vai rezar, achando que Deus vai te ouvir enquanto você está nesse estado. Mas Jesus foi claríssimo sobre isso. Ele disse em Mateus:
Se ao fazeres a tua oferta diante do altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. E se isso vale para a oferta no altar, quanto mais vale para a oração. Você não pode estar em guerra com seu irmão em paz com Deus. Você não pode guardar rancor, desejar mal a alguém e esperar que Deus atenda às suas orações. Porque Deus é amor. E quando você está no ódio, no rancor, na falta de perdão, você está em território oposto a Deus. Você está, espiritualmente falando, em território do inimigo. Então, antes de rezar, especialmente se acabou de ter um conflito, você precisa resolver isso. Você precisa perdoar. Você precisa buscar reconciliação se possível. No mínimo, você precisa chegar diante de Deus com o coração disposto a perdoar, pedindo a Ele que tire de você qualquer raiva, rancor ou desejo de vingança, e somente então sua oração pode ser eficaz. O terceiro erro gravíssimo é ir rezar em estado de pecado mortal sem arrependimento. Você sabe que cometeu pecado grave, adultério, fornicação, roubo, calúnia grave, ódio mortal. Você sabe que está em pecado mortal, mas em vez de se arrepender, em vez de buscar a confissão, você simplesmente vai rezar como se nada tivesse acontecido, pedindo que Deus atenda a seus pedidos, enquanto você permanece deliberadamente em pecado. E isso é hipocrisia espiritual. É tentar usar Deus, é querer os benefícios do relacionamento com Deus sem o compromisso de viver segundo os seus mandamentos. E Deus não se deixa enganar. O Salmo 66 diz: se eu guardasse o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Se você está deliberadamente guardando o pecado, cultivando o pecado, vivendo em pecado sem arrependimento, suas orações não vão ser ouvidas. Agora, isso não significa que você precisa estar em estado de perfeição para rezar. Todos nós temos falhas, todos caímos, mas há diferença entre o pecador arrependido que cai mas se levanta, que luta contra o pecado, e o pecador impenitente que vive em pecado mortal, sem se importar, sem arrepender-se, sem buscar mudança. Então, antes de rezar, examine sua consciência. Se você está em pecado mortal, arrependa-se. Faça ato de contrição perfeita. Proponha firmemente confessar-se o mais rápido possível. E então reze. Mas reze principalmente pedindo perdão, pedindo força para mudar, pedindo a graça de não cair novamente naquele pecado. O quarto erro que muitos cometem é ir rezar com a mente completamente agitada, sem fazer nenhum esforço de recolhimento, sem criar ambiente apropriado. Você está no meio da correria do dia, 1000 coisas na cabeça, telefone tocando, TV ligada, pessoas conversando ao redor, e você tenta rezar ali mesmo, naquele caos, achando que vai conseguir se concentrar, que vai conseguir entrar em comunhão com Deus. E raramente funciona, porque a oração requer recolhimento, requer silêncio interior e exterior. Jesus mesmo nos deu o exemplo. Ele se retirava para lugares solitários para orar. Ele buscava o silêncio, o afastamento das multidões, o ambiente propício para a comunhão com o Pai. Então, antes de rezar, crie condições apropriadas. Desligue a TV, coloque o celular no silencioso ou deixe-o em outro cômodo. Vá para um lugar tranquilo se possível. Se você tem um espaço de oração em casa, vá para lá. Se não tem, crie um cantinho que seja seu espaço de oração. Então, antes de começar a rezar propriamente, faça alguns momentos de silêncio, respire profundamente, acalme sua mente, peça ao Espírito Santo que te ajude a se recolher, a se concentrar, a entrar em disposição de oração, e somente então comece a rezar suas orações formais ou sua oração espontânea. O quinto erro é ir rezar sem nenhuma preparação espiritual, sem invocar o Espírito Santo, sem pedir ajuda divina para a própria oração. Você simplesmente começa a recitar orações mecanicamente, como se a oração dependesse só de você, só do seu esforço humano. Mas São Paulo nos ensina em Romanos que não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para rezar bem. Sozinhos, nossa oração é fraca, distraída, mecânica. Mas quando o Espírito Santo ora em nós e conosco, a oração ganha poder, profundidade, eficácia. Então, antes de qualquer oração, invoque o Espírito Santo. Pode ser com oração formal, como vinde Espírito Santo, pode ser com palavras simples. Espírito Santo, vem me ajudar a rezar. Ensina-me a orar. Ora em mim e comigo. E então, ao longo da oração, mantenha-se consciente da presença do Espírito. Deixe que Ele guie seus pensamentos, suas palavras, seus pedidos. E agora, antes de continuar, quero te pedir algo. Se este conteúdo está te ajudando a entender como rezar de maneira mais poderosa e eficaz, se você está descobrindo erros que cometia sem perceber, então inscreva-se neste canal. Precisamos continuar compartilhando essas verdades sobre a vida espiritual autêntica. Clique no botão de inscrição, ative o sininho, porque tem muito mais ensinamento transformador chegando que vai revolucionar a sua vida de oração. O sexto erro gravíssimo é ir rezar após ter consumido álcool em excesso ou drogas. Sua mente está alterada, sua consciência está embotada, seu discernimento está prejudicado e você tenta rezar nesse estado, esperando comunhão com Deus. Mas Deus é Espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Como você pode adorar em espírito quando sua própria consciência espiritual está comprometida por substâncias? Como pode ter comunhão autêntica quando sua mente não está em seus cabais? Se você bebeu demais, não tente rezar naquele momento. Espere ficar sóbrio. E então, quando estiver sóbrio, reze pedindo perdão pela intoxicação voluntária, pedindo força para ter mais domínio próprio, para não repetir aquilo. E se você tem problema com álcool ou drogas, busque ajuda, busque libertação, porque essas coisas não apenas prejudicam sua saúde física, elas destroem sua vida espiritual. O sétimo erro que vejo constantemente é ir rezar sem perdoar primeiro, guardando lista mental de ofensas, de mágoas, de ressentimentos. E então você reza o Pai Nosso e diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas você não perdoou. Você está mentindo na própria oração. E Jesus advertiu sobre isso. Ele disse: se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então, quando você reza pedindo perdão para você, mas não perdoa os outros, você está pedindo algo que você mesmo não está disposto a dar. E Deus não vai operar nessa hipocrisia. Antes de rezar, especialmente antes de rezar o Pai Nosso, examine o seu coração. Há alguém que você precisa perdoar? Há mágoa que você está guardando? Há ressentimento que está cultivando? Se há, perdoe. Faça ato consciente de perdão. Diga: Senhor, eu perdoo fulano pelo que me fez. Eu liberto essa pessoa do meu julgamento. Eu entrego essa situação a Ti. E então, somente então, você pode com integridade pedir que Deus te perdoe também, porque o perdão que você dá é medida do perdão que você receberá. O oitavo erro é ir rezar com intenções egoístas, interesseiras, sem nenhuma preocupação com a vontade de Deus. Você vai rezar com lista de exigências, de pedidos puramente materiais, de desejos egoístas, e você espera que Deus seja seu servo, que atenda a todos os seus caprichos, que dê tudo o que você quer, sem questionar. Mas a oração não é fazer pedidos ao Papai Noel celestial. A oração é comunhão com Deus, é buscar sua vontade, é conformar-se a Ele, não tentar fazer Ele se conformar a você. Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, não seja feita a minha vontade. Então, antes de rezar fazendo pedidos, pergunte-se: estou buscando a vontade de Deus ou a minha? Estou disposto a aceitar a resposta dele mesmo que seja diferente do que eu quero? Estou orando pelo que é verdadeiramente bom para minha alma ou apenas pelo que satisfaz meus desejos imediatos? E corrija sua intenção. Reze pedindo que Deus te dê o que é melhor para você, não necessariamente o que você acha que quer. Reze com disposição de aceitar sua resposta, seja ela sim, não ou espere.
Reze buscando sua glória, não a sua. O nono erro que vejo é ir rezar após ter fofocado, caluniado, falado mal de alguém. Sua boca ainda está suja da maledicência, suas palavras acabaram de destruir a reputação de alguém, e então você tenta usar essa mesma boca para louvar a Deus, para pedir bênçãos. Mas Tiago nos adverte: da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Você não pode usar sua língua para destruir pessoas e depois para louvar Deus. Há incoerência profunda nisso. Há hipocrisia que Deus abomina. Então, antes de rezar, examine suas palavras do dia. Você falou mal de alguém? Você espalhou fofoca? Você caluniou? Se sim, arrependa-se. Peça perdão a Deus. Se possível, busque reparar o dano que causou e proponha firmemente guardar melhor sua língua daqui em diante. O 10º erro é ir rezar sem fé, duvidando se Deus realmente ouve, se realmente se importa, se realmente vai responder. Você reza, mas é oração cética, descrente, sem expectativa real de que algo vai acontecer. E Tiago nos ensina que quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá algo do Senhor. A fé é essencial para a oração eficaz. Você precisa crer que Deus existe, que Ele ouve, que Ele responde, que Ele se importa. Então, antes de rezar, fortaleça sua fé. Lembre-se das vezes que Deus já te atendeu. Leia testemunhos de orações respondidas. Medite nas promessas da Escritura sobre oração. E então reze com fé, com confiança, com certeza de que Deus está ouvindo e vai responder no tempo e do jeito certo. O 11º erro é ir rezar sem humildade, com o coração orgulhoso, achando que Deus te deve algo, que você merece ser atendido por causa das suas obras, dos seus méritos. Você se aproxima de Deus como o fariseu da parábola que dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Mas Jesus deixou claro que aquele fariseu saiu sem ser justificado. Quem foi justificado foi o publicano que nem ousava levantar os olhos ao céu e apenas dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A humildade é essencial para a oração eficaz. Então, antes de rezar, humilhe-se. Reconheça que você é pecador, que precisa de misericórdia, que não merece nada, que tudo é graça. Aproxime-se de Deus, não com arrogância, mas com humildade de filho pródigo, que volta para casa sabendo que não merece ser chamado de filho, mas esperando na misericórdia do Pai. O 12º erro que muitos cometem é ir rezar com pressa, sem disposição de passar tempo de qualidade com Deus. Você tem 5 minutos entre uma atividade e outra e decide rezar rapidamente. E então atropela as palavras, corre através das orações, mal presta atenção no que está dizendo, apenas quer cumprir a obrigação e seguir em frente. E isso mostra falta de reverência, falta de amor verdadeiro por Deus. Se você ama alguém, quer passar tempo de qualidade com essa pessoa, quer conversar com calma, com atenção, sem pressa, e a oração é conversa com Deus. Como você pode ter comunhão real se está sempre com pressa, sempre distraído, sempre pensando na próxima coisa que precisa fazer? Então, antes de rezar, reserve tempo adequado. Não 5 minutos roubados aqui e ali, mas tempo real, dedicado, protegido. E quando estiver rezando, reze devagar, saboreie as palavras, pense no que está dizendo. Fale do coração, não apenas dos lábios. O 13º erro é ir rezar apenas quando você precisa de algo, tratando Deus como o gênio da lâmpada que você esfrega quando quer realizar desejos. Você não reza quando está tudo bem, não reza para agradecer, não reza para louvar. Só aparece quando tem problema, quando precisa de ajuda, quando quer alguma coisa. E esse tipo de relação utilitária com Deus é ofensiva. Imagine se seus filhos só falassem com você quando precisam de dinheiro. Como você se sentiria? Deus é nosso Pai. Ele merece nosso amor, nossa adoração, nossa gratidão, não apenas nossas súplicas interesseiras. Então, antes de rezar pedindo coisas, estabeleça hábito de rezar para louvar, para agradecer, para simplesmente estar na presença de Deus sem pedir nada. E quando você pedir, faça-o
no contexto de relacionamento real, não de transação comercial. O 14º erro é ir rezar mecanicamente, sem atenção, recitando orações decoradas sem pensar no significado das palavras. Você reza o Pai Nosso pela milésima vez, mas não pensa no que está dizendo. As palavras saem automaticamente enquanto sua mente está em outro lugar completamente, e Jesus advertiu contra isso. Ele disse: quando orardes, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é a quantidade de palavras que importa, é a qualidade, a atenção, a devoção do coração. Então, antes de rezar orações formais, prepare-se para dizê-las com atenção. Se você vai rezar o Pai Nosso, pense em cada frase. Pai Nosso que estais no céu. Você está reconhecendo Deus como Pai amoroso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Você está adorando, honrando o nome sagrado de Deus. E assim por diante. Cada palavra deve passar pelo seu coração, não apenas pelos seus lábios. E agora deixe-me te dar as práticas positivas. O que você deve fazer antes de rezar, para que sua oração seja poderosa e eficaz. Primeiro, reserve tempo adequado. Não tente encaixar oração nos 5 minutos entre uma coisa e outra. Separe tempo apropriado onde você possa estar presente, focado, sem pressa. Trate esse tempo como sagrado, como encontro marcado com Deus que você não vai cancelar ou encurtar por qualquer motivo trivial. Segundo, prepare o ambiente. Vá para lugar tranquilo, desligue distrações, crie atmosfera de recolhimento. Você pode acender uma vela, ter um crucifixo ou imagem sagrada para focar, mas o essencial é silêncio e paz. Faça daquele espaço um santuário temporário onde você e Deus podem estar juntos sem interferências. Terceiro, prepare seu corpo. Assuma postura respeitosa. Pode ser ajoelhado se consegue, sentado com postura ereta, de pé com mãos juntas. O importante é que sua postura corporal reflita a reverência interior. Não reze deitado na cama prestes a dormir, porque você provavelmente vai dormir. Não reze em postura relaxada demais que sugere casualidade em vez de reverência. Quarto, prepare sua mente. Faça alguns momentos de silêncio para acalmar pensamentos. Respire profundamente. Deixe as preocupações do dia de lado por aquele tempo. Entre em modo de oração. Imagine-se entrando no templo, no Santo dos Santos, na presença do Rei dos Reis. Essa visualização ajuda a dispor sua mente apropriadamente. Quinto, prepare seu coração. Examine sua consciência. Arrependa-se de pecados. Perdoe quem precisa perdoar. Purifique suas intenções. Disponha-se a buscar a vontade de Deus acima da sua. Deixe qualquer amargura, qualquer rancor, qualquer pensamento negativo fora da porta quando você entra em oração. Sexto, invoque o Espírito Santo. Peça sua ajuda para rezar bem. Consagre aquele tempo de oração a Ele. Abra-se para a sua ação em você. Reconheça que sem Ele sua oração é vazia, mas com Ele sua oração pode mover montanhas. Sétimo, comece com louvor e gratidão. Antes de pedir, louve a Deus pelo que Ele é. Agradeça pelas bênçãos que já recebeu. Isso coloca seu coração na disposição certa. Isso te lembra que Deus é bom, que Ele já te abençoou inúmeras vezes, que Ele é digno de confiança. E oitavo, reze com fé, com expectativa, com confiança de filho amado que sabe que o Pai escuta e responde. Não reze duvidando, não reze sem esperança, reze sabendo que Deus te ama, que Ele ouve cada palavra, que Ele se importa profundamente com você e com tudo que te preocupa. E agora, se este vídeo transformou sua compreensão sobre como se preparar para a oração, se você vai começar a aplicar essas verdades em sua vida de oração, inscreva-se neste canal, deixe seu like, compartilhe com pessoas que precisam ouvir esta mensagem. E nos comentários me conte, qual desses erros você estava cometendo? O que você vai mudar daqui em diante? Que sua vida de oração seja completamente transformada. Que suas orações sejam poderosas, eficazes, que movam o céu. Que você experimente o poder real da oração quando feita da maneira correta.
com o coração preparado, com a disposição certa. Que Deus te abençoe ricamente e te ensine a rezar como os santos rezavam, com poder, com fé, com frutos abundantes. Até o próximo vídeo. Amém.